Estamos numa semana muito importante no calendário cristão, que é a Semana da Páscoa. Nós vamos falar hoje nesse vídeo sobre a sua origem, o seu significado e a sua aplicação para as nossas vidas. A leitura bíblica que nós vamos fazer se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 12, que diz assim: a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Essa passagem ela ocorre quando o Senhor liberta o seu povo do Egito, sacrificando todos os primogênitos na terra do Egito. Então, como eu disse, a origem dessa festa ela é instaurada, ela é criada pelo próprio Deus, como nós acabamos de ler. Era uma das 3 grandes festas judaicas, comemorada no mês de Nisan, no primeiro dia. No nosso calendário significaria o mês de março e abril. O significado dessa festa tinha como objetivo comemorar a libertação do povo da escravidão do Egito. O significado da palavra é Pessá, ou seja, passagem. Os elementos da Páscoa eram 3. O cordeiro, o pão sem fermento e as ervas amargas. Cada alimento tem o seu significado. O cordeiro servia como recordação do sacrifício, o pão sem fermento significava a pureza, a santificação, e as ervas amargas para lembrar a escravidão no Egito. E por último, a aplicação dessa festa para as nossas vidas no dia de hoje. Nós sabemos que todos os elementos da Páscoa apontam para Cristo. Aliás, todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia aponta para a vida e obra do Senhor Jesus. Então ele é o Cordeiro do sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo as palavras do profeta João Batista. Então ele foi o Cordeiro imolado naquela cruz, para que nós pudéssemos ter a nossa redenção e a nossa salvação em Cristo. Ele é o pão sem fermento, porque ele foi um cordeiro imaculado, santo, sem pecado. O cordeiro para o sacrifício, segundo os preceitos de Deus, precisava ser um cordeiro sem defeito, sem nenhuma doença, sem nenhuma mácula. E assim foi a conduta do Senhor Jesus Cristo por toda a sua vida, por todo o seu ministério. Ele foi tentado e em tudo ele não pecou. Então ele é o nosso pão sem fermento. Ele foi o Cordeiro Santo. E ele simboliza também as ervas amargas, porque foi o sofrimento da sua vida e da sua obra. Cristo, meus irmãos, é a nossa viva esperança. Ele disse que vinha e veio. Ele disse que seria morto e ele foi morto. Ele disse que ressuscitaria ao 3º dia e ele ressuscitou. E antes de subir ao céu, ele disse que voltaria para buscar aqueles que vivem por ele, por aqueles que se alimentam dele. Irmãos, em Cristo nós podemos confiar. Nós podemos depositar no Senhor Jesus toda a nossa fé, toda a nossa esperança de que o Senhor voltará para nos buscar. Lembre-se, a Páscoa não é coelho, a Páscoa é cordeiro. Louvado seja Deus pelo cordeiro morto naquela cruz para nos salvar e para nos reconciliar com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e que a palavra de Cristo habite ricamente em vós.